Graça e paz, meus irmãos. Amém? Que o Senhor derrame da sua misericórdia sobre nós, que Ele fale conosco. Estamos aí, diríamos, no penúltimo domingo sobre essa temática, os 5 sentidos. Sendo que hoje eu encerro a minha participação como um dos pregadores. Nós estamos hoje falando sobre tato, que é esse sentido que o Senhor nos criou com Ele, a partir principalmente da nossa pele e dos sistemas ligados a ela, que nos dão a capacidade de sentir calor, frio, não é verdade? Sentir a densidade das coisas, a textura das coisas e também uma coisa chamada dor. Como eu vou falar um pouquinho hoje citando dor, eu já quero liberar a meninada para o culto, não é? Para a palavra que eles vão receber no Ministério Infantil. Podem ir, crianças, que o Senhor irá falar muito ao coração de vocês. Talvez uma coisa que alguns pais não saibam: à noite os nossos pré-adolescentes estão sendo equipe. Eles estão aprendendo a servir e trabalhar através do próprio Ministério Infantil. Então tem sido uma experiência gostosa. Nós tivemos algumas análises em equipe e vimos o quanto isso tem sido importante para eles. Mas vamos para João capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17, e talvez por um momento você pense: mas pastor, o que essa mensagem sobre tato tem a ver com esse texto? Então eu quero convidar você a ficar ainda mais curioso, em nome de Jesus, porque eu acho que nós vamos ter aqui um vislumbre de algo tremendo, espiritualmente falando. João capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 17, quando a Escritura diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deveria estar, deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu fui uma criança raiz, não fui uma criança Nutella. E sabe por que eu sei? Graças ao tato. O tato me ensina que eu fui uma criança raiz. Por exemplo, você já machucou o seu pé com prego cheio de ferrugem? Você já levou assim uns negócios na unha quando você mexeu com madeira? Farpa, quem já teve farpa debaixo da unha? Que a infeliz da pinça nem tirava. Ai, Senhor! Será que doía, gente? Quem já levou tombão de bicicleta?
ficar todo ralado. Não, não é só bicicleta. Eu fui raiz, gente. Antes da bicicleta, carrinho de rolemã. Antes do carrinho de rolemã, só aquele pedaço de plástico, ou sei lá o quê, para descer um morro careca de cascalho. Tanto ralado. E eu fui uma criança raiz, não fui Nutella. Porque assim, tinha metiolate que doía no meu tempo. Vinha aquela pinça do inferno, aquele trenzinho quadradinho, cheio de quadradinho dentro. Psss. Mas eu fui tão raiz, que eu tinha um avô paraibano que não usava metiolate. Ele usava vinagre. Então, quando você levava aquele ralado, aquela pisada no prego, né, aquela ferpa na sua pele ou na sua unha, ele fala assim: eu tenho a solução, vinagre. E geralmente era aquele vermelho, o branquinho ele achava fraco. E ele vinha com um algodãozinho e passava no lugar. Você acha que era assim? Ele fazia assim. O Rogério sabe o movimento, que eu contei isso no congresso, ele estava assistindo, ele falou assim: pastor, quando você falou, antes de você falar, eu disse. Era assim. Psh! E a gente nem gritava tanto. Isso não faz de mim uma criança melhor do que nenhuma. Na verdade, mostra que a minha pele sofreu muito quando eu era criança. Porque a pele da gente é o que sente essas situações externas. Inclusive, uma das funções que ela tem é justamente sentir dor. E a gente sente dor através da pele que está espalhada em todo o nosso corpo como um mecanismo de proteção, de cuidado, de alerta. Nós estávamos numa reunião muito gostosa sexta-feira com algumas famílias da igreja, e a Alice gosta muito de cachorro. Ela gosta muito de cachorro. E eu sempre alerto: cuidado, minha filha, vai que o cachorro é um cachorro bravo, não chega de qualquer maneira. E o cachorro era extremamente manso e grande. Manso e grande. Do diácono Sérgio com a família. E bonito. E ela está lá brincando com o cachorro. Só que teve um pequeno detalhe: o cachorro resolveu brincar com ela também. E como ele era grande, boquinha grande, dente grande, uma hora o dente passou assim, bem na pontinha da pele. E houve aquela reação das crianças raiz, que minha filha é raiz também. Ah! E a gente correu lá para cuidar dela. Não é? Por quê? Porque a nossa pele sente tudo que está acontecendo ao redor. Se está quente, se está frio, se está seco. Como essa época do ano, né? Não é só a garganta, a pele sente. E assim, então, a gente tem essa conexão com o mundo. E hoje pela manhã, no sermão que eu introduzi esse tema, eu falei como que Deus usa, não é só como linguagem, inclusive como princípio espiritual, a questão do tato da nossa vida. Por exemplo, a Bíblia nos diz que o tato pode ser um caminho de pecado contra Deus. Para a gente não tocar nas coisas impuras, para a gente não usar o nosso corpo para gerar o que é impuro. Inclusive, depois você vai lá, eu dei 2 exemplos práticos, objetivos, de como o nosso tato pode ser usado, diríamos, espiritualmente, para que nós estejamos prejudicando o nosso caminho de santificação. Mas pela manhã também nós vimos que o tato nos aponta para a realidade de que nós devemos buscar tocar no Senhor. Nós somos desafiados a isso. E vimos o exemplo daquela mulher de fluxo sanguíneo contínuo, tinha uma doença, e havia uma questão ali religiosa, cultural, que fazia com que ela se sentisse totalmente impura por causa daquela situação, mas como ela se dispõe e ela gera dentro do coração dela a firmeza da fé de que ela tocaria nas vestes de Jesus. E como esse toque foi correspondido pela manifestação do poder do Senhor, curando aquela mulher, e depois o Senhor conversando com aquela mulher e levando ela a um perdão muito mais pleno e uma purificação da sua vida muito mais plena. Mas nós vimos também como que Jesus é alguém que toca.
Porque ele, logo depois de curar aquela mulher num caminho, ele chega numa casa e diz a Bíblia que ele toma uma menina pelas mãos e diz: Talita cumi, menina, levanta. E aquela menina que estava morta reviveu. Esse é o nosso Senhor. Agora à noite, diante desse texto, eu queria que nós entrássemos numa dimensão um pouco diferente. Primeiro eu queria que a gente tentasse entender João. João gasta do capítulo 13 até o final do capítulo 17, num evangelho que tem 20 capítulos, ele gasta todo esse tempo narrando apenas uma noite. E o que nós lemos aqui no capítulo 13 é o início dessa noite tão importante no Evangelho de João, onde Jesus tem consciência de algumas coisas e que Jesus trabalha coisas muito profundas e importantes na vida dos discípulos. E o acontecimento que nós lemos, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos, é o primeiro acontecimento daquela noite. Qual que é o significado disso? E evidentemente que se Jesus lavou os pés dos discípulos, o que houve ali? Contato físico. As mãos de Jesus lavando o quê? Os pés dos discípulos. A pele de Jesus esfregando a pele dos discípulos. Veja, então, por que Jesus fez isso? E eu queria que nós parássemos para pensar. Porém, antes da gente pensar especificamente nessa situação, por que Jesus lava os pés dos discípulos? Por que Jesus provoca essa situação de tato, de contato, de relacionamento? O que isso tem a ver com aquela cultura, com aquele momento e com aquela noite tão especial? Antes da gente responder isso, eu acho que a gente precisa pensar para o autor, que é João, o que era ele lembrar que ele teve o privilégio, que eu e você não temos, pelo menos por enquanto, de ter contato físico com o Senhor. Ele teve. Ele teve. Olha o que ele diz lá na sua primeira carta. Que texto tremendo. 1 João, capítulo 1, verso 1, não é o Evangelho, é a primeira carta. Ele diz assim: o que era desde o quê? O princípio. Veja, o que existia antes de tudo, aquele que existia antes de tudo, o que ouvimos, ou seja, aquele que era lá na eternidade, agora nós o ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o contemplamos. E aí ele diz: e as nossas mãos apalparam. João começa a sua primeira carta dizendo: eu vi aquele que era desde o princípio, eu ouvi e eu apalpei. Inclusive o próprio Evangelho de João nos descreve que o discípulo amado, que nós entendemos que era ele, reclinou a cabeça naquela noite, daquela ceia, no peito de Jesus. E ele diz: o que apalpamos com as nossas mãos, é isso que nós proclamamos a respeito de quê? A respeito de quê? Da palavra da vida. E aqui, se você voltar lá no original grego, palavra é logos, como ele usa no início do evangelho dele. A palavra logos não é simplesmente palavra que a gente fala, mas é a palavra que traz a existência a tudo. O que ele está dizendo? A palavra da vida, aquilo que a tudo dá existência e sentido. Nós vimos, nós ouvimos e nós apalpamos. Nós apalpamos. E quando você observa no evangelho dele, que ele cita Isaías capítulo 6, o que diz Isaías capítulo 6? Ali a partir do verso 1 até o verso 7, lá no Velho Testamento, Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor, ele estava sentado no trono.
Lembra de Jesus andando lá no caminho? Agora Isaías viu como? As abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins, anjos gloriosos, estavam ali. Eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés. Com 2 eles cobriam os rostos. Seres celestiais e santos cobrem os pés, cobrem os seus rostos, diante da majestade daquele que está sentado no trono, cujas vestes enchem o trono. E com 2 eles voavam e entoavam um cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual que é a reação de Isaías? Ai de mim! Ai de mim, porque eu sou um homem pecador, eu sou de impuros lábios, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Rei da Glória. E aí nós sabemos que naquela visão de Isaías, no Velho Testamento, um anjo vem, toma uma brasa do altar, põe na boca dele, e diz: os seus pecados estão perdoados, com essa brasa os seus pecados estão perdoados. E aí ele diz: então se eu estou perdoado, eis-me aqui, envia-me a mim. E da voz do trono vem uma voz assim: eu vou te enviar, mas você vai pregar, eles não vão crer, você vai anunciar, eles não vão acreditar. Aí João, que diz que apalpou Jesus, que viu Jesus, que andou com Jesus, escreve, olha só, sobre essa visão de Isaías, no Evangelho de João, um pouquinho antes, capítulo 12, versos 37 a 41, quando ele fala da dureza dos fariseus que estão conspirando matar Jesus e matar Lázaro, porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Então eles falam assim: vamos matar os 2, que a gente prova que tudo isso é uma farsa, ou a gente pelo menos tira a autoridade espiritual deles. E aí João fala assim: Isaías falou sobre isso. Isaías disse, naquela visão: você vai pregar e eles não vão crer. Você vai dizer e eles não vão acreditar. Isso é parte do seu ministério. Só que João diz o quê? Isaías profetizou quando? Quando viu Jesus em glória. Capítulo 12. Aí a gente chega no capítulo 13. É outro Jesus? É outra pessoa? Não. É o Jesus da glória que Isaías viu, só que agora ele estava encarnado, se fez carne, habitava no meio deles. É aquele Jesus que João diz lá em 1 João 1:1. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos. Ou seja, o Rei da Glória se fez alguém que a nossa mão podia tocar. Só que João 13 nos diz muito mais. Nos diz que aquele que os serafins escondem os pés e o rosto, quando ele chega num determinado momento da sua vida, que era um pouco antes daquela Páscoa, ele sabia de algumas coisas. O que ele sabia? Chegou o tempo. Eu estou voltando para o Pai. Eu estou voltando para a glória que me foi dada desde antes da fundação do mundo. Chegou o tempo de eu deixar este mundo. É o versículo 1 que nós lemos do capítulo 13. Não só isso. O Pai colocou tudo debaixo do meu poder. Verso 3. E conforme a relação do verso 2 com o verso 10 e 11, ele sabia. E aqui há um traidor. O diabo visitou essa ceia. E aqui há alguém que ele está usando. Mas eu estou voltando para o Pai, e o Pai sujeitou tudo a quê? As minhas mãos. E chegou a hora. Chegou a hora.
E ele tomou uma decisão. Ele é o Senhor da glória. Ele é a palavra viva, desde o princípio de todas as coisas. Ele é o Filho unigênito do Pai. Ele é aquele que os principais anjos do céu escondem o rosto e os pés dele, porque sabem quem ele é, o poder que ele tem e a glória que lhe pertence. Mas quando chega este momento, o que ele faz? Jesus faz. Ele levanta do seu lugar da mesa. Está aqui no texto. Se Jesus viesse aqui nessa noite, com a consciência que você tem de quem Ele é, qual deveria ser o lugar de Jesus nesse lugar aqui? A primeira coisa, vocês tinham que me jogar lá no fundo. Pastor, sai daí em nome de Jesus agora, porque o Senhor Jesus está subindo no púlpito. O que a gente ia fazer? Ninguém aqui devia sequer ficar sentado. Todos nós devíamos nos prostrar com o rosto em terra. Agora, quando Jesus tem consciência que chegou esse momento, o que ele faz? Ele sai do seu lugar à mesa. Ele tira a sua capa. E a capa tinha um elemento de honra, de respeito. Ele tira a capa, ele coloca uma toalha na sua cintura, em torno da sua cintura. Ele derrama água numa bacia e ele pega as mãos, a pele, que sente calor, frio, textura, dor, para lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega naquela conclusão, chegou a hora. O que leva alguém que tem todo o poder, toda a glória, e que sabe que está voltando ao Pai, sair do seu lugar como mestre entre os discípulos, tirar a sua capa, colocar uma toalha, lançar água numa bacia e fazer a tarefa mais desprezível que os escravos da época faziam? O que leva? E usar as suas próprias mãos. Nós temos algumas respostas. Mas eu não sei como você se sente. À medida que eu estava preparando essa palavra, e hoje pela manhã, quando eu estava pregando, eu disse: irmãos, eu acho que Deus derramou graça, Deus falou conosco hoje de manhã, mas para mim, o que eu vou pregar à noite tem um peso profundo na minha alma. O que eu queria dizer? Irmãos, isso é muito, muito, muito profundo. É muito, muito além do nosso entendimento espiritual. Como que aquele que estava na criação e que é Senhor do universo deixa o seu lugar à mesa, que já era um lugar muito, muito de humilhação, perto do trono da glória que lhe pertence, para poder usar as suas mãos e lavar os pés de gente igual eu e você, porque aqueles discípulos eram homens comuns. E sentir aqueles pés, e tirar daqueles pés a sujeira. Isso eu acho que deveria dar para nós assim uma inquietação na alma. Em pensar, esse é o nosso Senhor, então o que Ele quis nos ensinar, como Ele foi capaz de fazer isso, e por que Ele fez isso. E o texto nos dá a resposta. Por que, Senhor?
E aí a gente até certo ponto entende a reação de Pedro. Não, Senhor, de modo algum. Só que Jesus diz, você não está entendendo, Pedro. Você vai entender, mas você não está entendendo. Não, Senhor, mas eu não quero. E ele diz assim, então você não tem parte comigo. Então é algo muito sério. Se você não me deixar lavar os seus pés, eu que sou o Senhor, você não tem parte comigo. Ele diz, então o Senhor lava não só os pés, lava as mãos, lava a cabeça. E Jesus falou assim, você não precisa disso agora. Você precisa entender o que eu estou tentando te ensinar ao lavar com as minhas mãos os seus pés. O que será que Jesus queria ensinar? E aí os versos 14, 15 até o 17, eles são chaves. Na verdade, voltando um pouquinho antes, porque lá no verso 12 diz que quando ele terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a se vestir e voltou ao seu lugar. Aí Jesus faz uma pergunta. Vocês entenderam o que lhes fiz? Evidentemente que eles não tinham entendido. E Jesus continua. Vocês me chamam mestre e senhor de vocês. E com razão, pois eu o sou. O que ele está dizendo? Eu não abdiquei do meu lugar. Eu sou quem eu sou. Se há uma coisa que Jesus não negocia 1 milímetro na sua trajetória por esse mundo, é quem Ele é. Inclusive é diante de quem Ele é, que Ele é levado à cruz. E Ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu o sou. Então Ele está reafirmando quem Ele é. Mas então, se o Senhor é mestre e senhor, por que o Senhor fez isso? Verso 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Se você continuar lendo, você vai ver que inclusive Judas estava lá ainda. Porque Judas sai dessa ceia um pouco mais à frente. Olha só. Pensa então no que aconteceu. E aí você deve se perguntar, então, pastor, aquele pessoal tinha uma convivência muito boa, né? Aqueles discípulos deviam todos se amar e viver harmoniosamente em paz. Vamos ler Bíblia? Você não lembra que inclusive 2 pediram até para a mãe interceder? Senhor, nós queremos, a gente acha que o Senhor vai tomar o reino, e até então eles estão entendendo que tomar o reino era se assentar no trono de Jerusalém, e nós já estamos aqui negociando os ministérios do centrão. E é o seguinte, Senhor, a nossa lobista é poderosa, é a nossa mãe. Mas nós somos complacentes, nós queremos só a Casa Civil e o Ministério da Fazenda. Sentar à esquerda e à direita do Senhor, o resto a gente ama os demais discípulos, fica à vontade, pode dar para eles, Ministério da Inclusão Social, papapá. E o que acontece? Os outros ficam... Que absurdo! Como eu não vou ser o ministro da Fazenda? Os discípulos de Jesus. Então, lá tinha um Zelote. O Zelote era um cara radical. Zelote era de um partido extremo. Pastor, diz para mim, de direita ou esquerda? Não vou te falar. Vai estudar, aí você chega à sua conclusão. Mas ele era um cara radical. E tinha um publicano que era um cobrador de impostos. Você acha que administrar esse povo era fácil? As tendências entre eles, o coração desses discípulos. Então deixa eu te falar uma coisa que Jesus está ensinando aqui. Vocês dizem que eu sou o Senhor, e eu sou mesmo.
E eu que sou o Senhor, eu saí do meu lugar na mesa, eu tirei a minha capa, eu pus uma toalha e eu lavei os pés de vocês. Então, pega o cara mais infeliz que você acha aqui na igreja, quem você tem menos afinidade, vai que você tem raiva de alguém, eu que sou o Senhor estou dizendo, lava os pés. Lava os pés. Porque eu sou o Senhor e eu fiz. E evidentemente que Jesus aqui não está preocupado que façamos algo exatamente igual do ponto de vista cultural, mas Ele está nos dando um modelo. Ele está nos dando um modelo daquilo que deve guiar o nosso tato, em especial uns com os outros. A disposição de lavar os pés uns dos outros, de nos render diante das impurezas, das sujeiras e dizer, mas eu estou aqui para te servir. Ele dá um modelo, mas ele dá um modelo de uma liderança serviçal a partir do seu próprio exemplo. Ou seja, ele diz, eu fiz, não é o que ele diz? Pois bem, se eu, Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Como isso é desafiador, meus irmãos. Se nós colocarmos as implicações disso no nosso lar, uma vez que somos família em Cristo, se nós colocarmos as implicações disso na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, se nós trazermos essas implicações para a vida da igreja, de como a nossa capacidade de tocar deve ser algo que reflita o Senhor da igreja. Há poucos dias atrás, eu recebi a notícia de um colega de seminário, que não era, na verdade, um colega, ele era um contemporâneo, ele era de uma turma, eu era de outra, fizemos seminário numa mesma época. E ele faleceu há poucos dias atrás. Ainda jovem, ataque fulminante. Mas certa vez nós estávamos num acampamento que o Mackenzie tem lá no interior de São Paulo, fomos para uma viagem teológica que o reverendo Silas, que a igreja conhece bem, promoveu, e nós estamos lá nessa viagem, e Deus começou a falar muito com a gente começou a ter não só mais teologia, história, mas também tempo devocional, vida uns com os outros, e houve um momento então, que naquele crescente do que Deus estava fazendo, o pessoal falou assim, quem estava ministrando naquela noite, olha, se tem alguém aqui que você precisa perdoar, ou que você precisa ser perdoado, tenha a coragem de ir até esta pessoa, para orar com ela. Irmãos, eu fui sincero diante de Deus. Eu falei assim, Senhor, tem alguém aqui? Eu tentei fazer um mapeamento, assim, sabe aquele scanner, né? E naquele primeiro momento, assim, acho que não, estou de boa, graças a Deus, eu amo os irmãos, acho que os irmãos me amam. Aí, de repente, esse irmãozão, me abraça. E ele era maior do que eu, grandão, gordão. Eu era mais gordo naquela época também. Ele abraçou, aí eu só fiz assim, hã? E eu olhei na cara dele e eu pensei, eu fiz alguma coisa com esse cara? E ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, Jean, eu preciso perdoar você e você precisa me perdoar. E eu pensei assim, cara, mas de quê? E ele falou de uma situação que eu não havia percebido, que eu tinha ferido o coração dele. Ali no ambiente de seminário, uma brincadeira. Você sabe que de vez em quando, né, a gente faz umas brincadeiras bobas, né?
e a gente nem percebe, fere a pessoa, às vezes nem a gente tem intenção, mas de vez em quando tem também, viu? Que você é mau, irmão. Eu sei. Tem um trenzinho no aí que igual tem em mim, que é complicado. Aí a gente faz um negócio, nem acha que causou tanto dano. E é isso que eu tinha feito. E ele vira para mim e fala assim, mas eu quero te perdoar. Ou eu quero que você me perdoe. Porque depois daquilo que você fez, eu passei a ser alguém que falava mal de você. Sabe o que eu acho que aconteceu naquela noite? E aí nós choramos, nos perdoamos e resolvemos. Eu acho que houve um lava-pés. Eu não peguei uma bacia, ele não pegou uma bacia. Mas naquela noite, 2 irmãos em Jesus, em que alguém tinha algo no coração, e eu tinha ferido ele, eu nem sabia que tinha ferido, mas tinha ferido. Chega e olha nos meus olhos e fala, eu quero te perdoar, mas eu também quero dizer que eu errei com você. Anos atrás, numa igreja que eu fui pastor, havia muita divisão, muita briga, muita discórdia. Durante meses, eu preguei sobre assuntos dessa temática: reconciliação, quebrantamento, perdão. Eu era mais audacioso naquele tempo, estou ficando velho, gente. O que eu tinha que fazer hoje aqui é pôr um monte de bacia, um monte de toalha, e falar para vocês assim, ó, vamos lavar os pés de todo mundo. Naquela época eu tinha mais coragem, eu fiz isso. Mas houve uma pessoa que lá ao fundo disse assim, isso tudo é uma hipocrisia. E ele não participou daquele momento. E era uma pessoa que tinha liderança. Algum tempo depois, aquela pessoa era a pessoa mais amarga que eu conhecia. Sabe por quê? Porque ou nós cremos no Evangelho, ou o Evangelho é uma mentira. Ou o Evangelho que nos chama a dar a outra face, a gente dá a outra face, ou o Evangelho é uma mentira. Ou o Evangelho que nos chama a lavar os pés uns dos outros, porque nós temos o exemplo e o modelo no Senhor. E nós então saímos da nossa posição à mesa, tiramos a capa, colocamos a toalha, ou então, gente, tudo isso aqui, você vai para sua casa, você vai fazer outra coisa, vai ver jornal, vai ver um documentário, Netflix, que tudo isso aqui é uma mentira. Ou então é verdade. Ou então é verdade. E ele diz, verso 17, isso tem a ver com o porquê. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Em outras palavras, eu dei o modelo, eu dei o exemplo. Agora tem que ser real. Vocês têm que ter a coragem de usar o tato de vocês para essas coisas. Eu estava falando que eu fui um menino raiz, né? Gente, se eu fosse contar para vocês tanta coisa, tanto machucadinho, tanto tombo, tanta experiência, a gente ia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Eu tenho, inclusive, marcas no corpo. E aí eu fui ficando velho, eu queria continuar raiz, só que eu virei meio Nutella. Então eu subi num patinete que os meninos todos sobem. Os meninos de hoje em dia tombam. Aqui, ó, tem as marcas aqui, ó, minha pele, senti dor. Os meninos são muito melhores do que eu em coisas que eu queria ser bons como eles. Porque eles são jovens, eles têm habilidade, eu não tenho. Então quando eu falo dos Nutellas, os Nutellas têm muita coisa melhor do que eu, viu? Nem vou contar do tombo que eu levei de bicicleta numa poça de lama gigante, senão vocês vão rir de mim. Então não vou contar. Todo mundo pode ficar curioso que eu não vou contar mesmo. Mas por mais que o seu corpo tenha a capacidade de sentir dor,
de sentir os impactos dos tombos, de sentir aquela pontinha de madeira que entra no dedo, ou debaixo da unha que dói, ou do prego enferrujado que fura o seu pé. Nada disso se compara à maior expressão do que Jesus rendeu o seu tato por nós. Porque aqui ele deu um exemplo muito profundo de humildade. Só que o texto começa dizendo o quê? E aí ele dá esse exemplo que nós falamos. Um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E qual foi o fim? Açoites, tortura. E ele tinha uma pele como eu e você temos. Todas as dores que o seu corpo sentiria naquela circunstância, ele sentiu. Ele amou até o fim, então ele entregou a sua pele para ser dilacerada pelos nossos pecados. Quando a cruz de espinhos furou a sua cabeça, quando os açoites lhe machucaram todo o corpo, quando as suas mãos, os seus pés foram estendidos no madeiro. Esse foi o nível de entrega do corpo do Senhor por nós, e não apenas do seu tato, mas de todos os sentidos que ele tinha, como eu e você temos. E ele foi até o fim. Então, a gente seguiu o exemplo de lavar os pés. Deveria ser para a gente muito pequeno, mas não é. É difícil, é duro, e a gente resiste. Quero terminar essa palavra nessa noite, uma vez que eu não vou pregar mais sobre os 5 sentidos, os irmãos vão ministrar sobre o olfato na semana que vem, dizendo que o que motivou essa série de sermões é o fato de que a Escritura conecta muito mais as coisas da nossa vida e que a gente se relaciona com elas, com a nossa espiritualidade, do que a gente imagina. E essas coisas, uma mão que se estende, um olho que vê, um ouvido capaz de ouvir, uma pele que toca e sente, um paladar que experimenta às vezes do que é muito amargo, mas que também pode experimentar o que é doce. O cheiro que traz memórias agradáveis, mas que pode também trazer pensamentos terríveis. Tudo isso não apenas expressa verdades espirituais, mas nos chama a pegar tudo o que somos e dizer: estão rendidos. A gente não vai fazer isso de maneira perfeita nesse mundo. A gente vai ter que lutar muito contra a nossa própria natureza. Por quê? Porque todos esses sentidos, ao mesmo tempo que são dádivas do Criador, são canais também que nos levam a muitas tentações. Mas nós somos chamados. Nós somos chamados a ver com os olhos de Deus e a ver a Deus. Nós somos chamados a falar com Deus, porque Ele é um Deus que ouve, e para também que nós possamos ouvi-lo. Nós somos chamados a tocar no nosso Senhor, porque Ele é esse Senhor que se fez homem e toca nas nossas realidades ao ponto de lavar os pés dos próprios discípulos. Nós somos chamados, meus amados irmãos, a sermos o perfume do Senhor neste mundo. Às vezes, para alguns, um perfume de morte,
para muitos um perfume de vida, e assim nós somos chamados para que a nossa vida, de uma maneira integral, reflita as verdades espirituais e o reino de Deus. Mas hoje é toque. E de manhã eu ensinei uma música para um povo que não conhece. E hoje à noite eu sei que tem uns irmãos que conhecem essa música, nós vamos cantar. Vem cá, Raquel, me ajudar também. E eu quero dizer para vocês, e aí eu termino esse sermão, porque quando uma pessoa, por exemplo, tem um AVC, dependendo de onde esse AVC age no cérebro, danifica o cérebro, o que essa pessoa perde? Perde os sentidos. Às vezes a coordenação motora, às vezes a capacidade de falar, a audição, a visão. Nós tivemos uma irmã aqui na nossa igreja, a Maria Olívia, que teve alguns meses atrás um AVC. E ela estava no culto hoje de manhã, e ela deu um testemunho para mim durante o almoço. Você perdeu o almoço de hoje de manhã, você não veio, viu? Volta no primeiro domingo de agosto. Domingo que vem não tem. E ela falou assim para mim: pastor, eu estava dentro da UTI, porque ela é das antigas como eu. E ela falou assim para mim: quando nós cantamos hoje de manhã aquele cântico, eu lembrei que eu estava cantando esse mesmo cântico dentro de uma UTI, sem saber se eu ia sair de lá, sem eu saber se eu ia voltar a falar direito, andar direito e assim por diante. Essa irmã da nossa igreja: pastor, Deus faz isso na igreja presbiteriana? Ih, você não sabe não? Muito mais do que você está pensando. É que a gente não fala muito. Esse que é o problema, a gente não faz muita propaganda. Mas essa irmã estava hoje aqui e disse: eu fiquei muito tocada, emocionada, porque eu cantei esse cântico que hoje foi cantado pela manhã na igreja. Que testemunho, não é? Que testemunho. Então nós podemos cantar com fé. E eu não sei o que você tem passado ou vivido. Eu não sei nem no que se aplica essa palavra nessa noite na sua vida. Mas eu acho que a gente pode cantar e pedir: Senhor, eu quero tocar, porque se eu for tocado, ou melhor, se eu tocar, eu vou ser tocado pela Tua graça. Então, Senhor, hoje eu quero tocar nas vestes de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Quem conhece, canta bem forte. Quem não conhece, vai aprender. É uma letra bem curtinha. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Só as mulheres com a Raquel. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Amém, Senhor. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Os homens comigo, vamos lá? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. As mulheres em oração. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Eu quero pedir que venha aqui à frente
Quem tem um desafio específico diante desta palavra? À luz daquele passo que Jesus deu, o exemplo que Ele deu, talvez diante de alguma situação muito delicada pela qual você está passando, que eu não conheço, eu não sei. Nós vamos cantar de novo, a gente quer orar por você. Amém? Talvez tenha alguém que você quer orar. Senhor, eu preciso resolver a situação com essa pessoa. Me capacita, me prepara. Talvez essa noite tenha alguém que você ama e que você está dizendo assim: Senhor, eu estou cantando por essa pessoa, para que a mão do Senhor toque nela, onde ela estiver agora. Eu não sei. Então nós vamos cantar mais uma vez, depois nós vamos interceder. Amém? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Senhor, nós queremos agora apresentar o Teu povo diante de Ti. Naquele momento tão específico da jornada de Jesus com seus discípulos, Ele tinha consciência de que o tempo havia chegado. Era hora dele voltar para Ti, o Pai. Mas antes, havia a cruz e a ressurreição. Ele também, ó Deus, tinha consciência que o tempo dele com aqueles homens estava acabando. E ele precisava deixar, através do seu toque naqueles pés, pés que ele lavou, cingido com uma toalha, despido de uma capa, ele precisava deixar ali um princípio que haveria de nortear o teu povo e a tua igreja em todos os tempos. Pedimos, ó Deus, que nós tenhamos percepção disso. Mas, ó Deus, dali, Ele entregou todo o seu corpo ao sacrifício para a nossa salvação. Então, nessa noite, Senhor, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes nos deu nele todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, responda ao clamor de cada um aqui. E que o Senhor manifeste o teu poder e a tua graça. Muito obrigado, ó Deus, pelo exemplo da nossa irmã Maria Olívia, que lá numa UTI, sem ter consciência ou não de como seriam os próximos dias, os próximos meses, se poderia ver ou não seu marido, seu filho novamente, mas ela estava ali louvando e dizendo: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Senhor, continue agindo no teu povo, para que nós não percamos essa confiança, essa fé. Em mim e nos meus irmãos, age, Senhor. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.